Fala, meu povo! Hoje o bate-papo vai ser um tiquinho diferente, porque ele já aconteceu. Então vocês vão ver voltando ao passado, porque a gente sentou aqui para trocar uma ideia e essa ideia fluiu demais. Que hoje eu tô aqui com a Fê Campos, Fernanda Campos, para vocês que ainda não são tão íntimos. E a Fê, ela é sócia fundadora da Monetize, que é uma plataforma fera, para não usar palavrões no nosso canal. E que hoje é conselheira de várias empresas e que eu vim aqui pegar uma aulaça com ela. Então é o seguinte, assiste a aula aí, dá um likezinho no nosso canal aqui, não esquece de ativar as notificações e conheça essa maravilhosidade. Nenê, obrigada pelo convite de estar aqui com você e você está aqui na Monetize comigo. Fiquei muito honrada, realmente o nosso bate-papo foi tão bom que virou o vídeo oficial. E bacana. Que seja muito bacana para quem está assistindo. A gente teve um bate-papo muito legal sobre empreendedorismo, sobre dicas para vocês, empreendedores que estão acompanhando o Renê aí. E acompanhe que vai ser muito legal. Top. A gente falou de como que o empreendedor consegue sair do físico para o digital. A gente falou de sociedades, falou de cultura, falou do processo de criação de empresa. A Fê deu uma aula aqui de gestão e de dicas para quem está começando, que é os nossos empreendedores aí. Então, assim, não perde esse bate-papo, não. Bora pro conteúdo. O que a gente tem? Nós temos uma empresa que ela foi fundada por mim mais o meu sócio, e depois entrou um terceiro sócio. Nós nunca tivemos em gestão de capital em nenhum momento da nossa vida. Nós éramos duas pessoas com a vontade de empreender e mais nada. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos capacidade teórica, diferente de capacidade técnica, porque isso já era nato, já veio com a gente, eu na área administrativa, ele na área técnica. Tanto que ele tem segundo grau e eu me formei recentemente, depois da Monetize. Então, somos dois. Até aqui eu cheguei no faro. E a Monetize, ela teve no primeiro ano um crescimento de 900%. E aí, por conta desse crescimento, a gente precisou profissionalizar. A gente foi aprender, colocando combustível, fazendo uma analogia à história da Monetize, colocando combustível com o avião em voo, a gente teve que aprender a ser administradores formados. Então, a gente criou um time muito bacana, um time forte, robusto. A empresa, quando chegou no patamar maior de volume de profissionais, de volume de transação, de retorno financeiro, a gente precisou profissionalizar a gestão. Isso foi quanto tempo, Fê? Hoje, nós profissionalizamos Fê, né? Claro! Nós profissionalizamos a gestão em outubro do ano passado. Que a gente já tinha os profissionais dentro de casa, a gente elevou esses profissionais, tiramos da gerência, passamos para a diretoria, promovemos o Oswaldo, que você conheceu, que foi o nosso primeiro funcionário ACO. Massa. E ele era ele brinca, e é verdade, que ele ganhava um salário mínimo, e era isso, porque era o que a gente podia pagar na época. E hoje ele está ocupando a cadeira de presidente da empresa. Então muito legal. Nesse processo, só para eu pegar, para fazer um paralelo também com o que a gente está vivendo lá nas empresas, foi com quantos anos que foi a profissionalização? Foi ano... A governança corporativa, ela começou a nascer há 2 anos atrás. Então, aí vocês estavam com quantos anos? Com 3 anos. Com 3 anos. 3 anos de empresa, a gente sentiu a necessidade de profissionalizar a gestão. Como eu falo do empreendedorismo... O gancho do navio, você já viu a história do navio? Que a gente começa a gente é um jet ski, a gente é uma prancha, depois a gente passa para um jet ski, depois a gente sai de um pequeno barco para depois para uma embarcação maior e a gente chegou até um transatlântico. Então a gente estava num processo de transatlântico. Você estava para ir para o transatlântico? Você já estava transatlântico, agora a hora de profissionalizar? A gente já estava no transatlântico sem profissionalização. Uma outra pergunta que é mais fácil talvez. Você estava com quantos funcionários na época? Na época, 120 funcionários. Tá, aí que vocês fizeram. Porque aí na época a estrutura devia ser, misturava, até você imagino, misturava a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Justamente. Aí foi quando vocês falaram, agora é hora de... Agora não, agora está na hora da gente sair, sentar na cadeira efetivamente de estrategistas, vamos para o conselho, formamos um conselho consultivo bem estruturado, trouxemos conselheiros externos para nos ajudar nesse processo de crescimento do negócio. E estamos nessa de passagem de bastão, porque eu acho que é um processo para a gente que é empreendedor, que tem na veia o empreendedorismo. A gente nunca larga de vez, mesmo estando no estratégico, a gente ainda vivencia um pouco o operacional.
E a gente está no processo de passagem desde outubro do ano passado. Então, o Oswaldo hoje, ele está na nossa cadeira de CEO, a gente está dentro do conselho, dando suporte ali para a diretoria e para o Oswaldo, que é o presidente. Que top esse processo. Quando vocês começaram, que você estava na vida empreendedora, você já tinha feito outros business? Já, e quebrei. É ótimo. Que é o histórico, né? É ótimo falar, assim, foi a melhor exatamente. faculdade da minha vida. Foi Essa pra aí mim, não tem como você comprar no curso nenhum. Foi para mim a melhor experiência do que não fazer. Então, quando chegou Qual que era o business? Tecnologia também, mas a gente trabalhava com licitação. Então, nós éramos representantes de um software governamental. E como representantes desse software governamental, a gente dava todo suporte, treinamento, capacitação. E aí, na época, éramos eu e o meu marido, e quando a gente estava no processo de tentar empreender, misturamos casa com empresa, que foi o grande erro, que é o grande erro da maioria dos empresários hoje, né, no Brasil. E quando isso aconteceu, no misturar casa com empresa, a linha é muito tênue do que é casa, do que é empresa, o cartão é nosso e não é nosso. Então foi uma escola para fazer certo da outra vez. E na época quando a empresa quebrou, nós dois fomos trabalhar para quem é hoje o meu sócio. E nós éramos funcionários dele, depois nós compramos a empresa dele, ele se tornou nosso sócio aqui no Monetize, e hoje nós somos 3. Que massa, eu vi isso na história suas no site, achei fantástico. A do software tinha sido a primeira que vocês tinham montado? É a única. Até então, sim. Essa que eu quebrei? Que a gente quebrou, sim. E vocês ficaram quantos anos? Com ela, 5 anos. Porque quando a gente... E é bem a curva do quebrar empresa no Brasil hoje. A gente não passou do ponto de virada de quebra de empresa. Porque quando a gente... Como eu falo muito pro empreendedor que está começando, aquele que quer criar a empresa dele, principalmente do mundo físico, do digital tem certas diferenças. E ele vai passar por esse processo de criação de empresa que eu chamo, que a gente também viveu ele um pouco, ainda mais no mundo com a ansiedade de hoje, a gente tende a acreditar que as coisas vão ser bem aceleradas. E quando a gente pega uma curva, às vezes pega a curva da Monetize, a gente lê a história da Monetize, aí fala assim, nossa, a empresa acelerou demais, porque foi em 3 anos, já estava profissionalizando, já estava transatlântico. Só que a gente tem que contar na história a história. Que veio por trás. E aí, se você somar, vai ter aí 10, 15 anos, de vai ter aprendizado, anos de experiência acumulados até chegar nisso. Tem uma coisa que é bacana, que no processo de construção da vontade de empreender e fazer dar certo, na sala da minha casa tinha uma parede com um espelho e a gente pregava post-its da organização como ela um dia seria. Então, o meu sócio, Márcio, ficava pela parte do desenvolvimento, eu peguei o business plan para desenvolver e a estrutura empresarial do negócio. Então, ele era o técnico, eu o administrativo. E na parede inteira tinha a Fernanda, a mulher do cafezinho, Fernanda, diretora financeira, diretora administrativa, a diretora comercial, e ele era o diretor de tecnologia, o cara que programava, o cara que ia comprar pão, e éramos todos, Fernanda e Márcio, Fernanda e Márcio, Fernanda e Márcio, porque éramos empresários. Você já tinha visão das funções que vocês realizavam, apesar de vocês fazerem todas, né? É o grande ponto, eu acho que é isso. É você, mesmo sendo pequeno, já estruturar a sua empresa como se ela fosse grande. E eu acho que isso foi um grande facilitador pra gente. Sabe uma palavra que você falou que também é um dilema no mundo empreendedor, que a galera fala pra caramba. Tem gente que fala contra, mas eu sou fã. Você falou business plan. Então, do plano de negócio, vocês chegaram a fazer algum plano de negócio? Sim. Vocês tinham Sim, eu tenho, inclusive, ele até hoje. Não é nada do que é hoje, zero do que é hoje, mas foi o que nos deu norte. E fala dessa importância, exatamente, que eu transmito isso um e-book que eu escrevi, falei exatamente da importância dos planos de negócio pra gente. E muita gente na internet fala, né? Não, plano de negócio é uma bobagem, porque a startup é muito ágil. Claro que vai mudar. Mas fala a importância do plano com essa sua visão. Não, a experiência que eu tive de ter quebrado lá atrás, de ter feito algo errado na gestão, na administração do negócio lá atrás, ela me deu uma base para falar, não dá para poder misturar. Foi a primeira coisa. O planejamento estratégico do negócio, o desenhar cada parte do negócio, o quanto seria investido, mesmo não tendo, porque a gente não tinha caixa para isso, eu precisava de quanto, como que seria o volume de profissionais, como que a gente ia escalar o nosso negócio, onde a gente queria chegar, isso tudo foi desenhado antes do negócio acontecer.
Só que a gente vivia, naquele momento que a gente estava passando, de vamos fazer na unha, vamos fazer com o que a gente tem, não vamos desistir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A questão do plano de negócio, ela foi necessária para nortear aquilo que a gente pensava enquanto empresa a longo prazo. Porque se eu não tivesse tido essa estrutura para começar, quem é a legisladora que vai me regulamentar? Como que eu vou fazer para fazer o trâmite financeiro? Como que funciona a organização da empresa como um todo? O que que eu quero como cultura? O que que eu quero como valor? O que que para mim é importante? O que que para mim eu não vou abrir mão de jeito nenhum? Hoje a gente é GPTW, a gente tem o Great Place to Work, o certificado de melhor empresa para se trabalhar, mas não é só um certificado. A gente já desenhou aquilo no nosso plano de negócio. E quando você chega, por exemplo, lá no Sebrae, que é um grande apoiador para desenvolver esse plano de negócio junto com você, e você olha aquilo e fala, não, isso aí eu não preciso, eu vou no Faro, eu vou empreender na unha, sem um norte. Acontece, mas é muito mais difícil. Você vai quebrar a cara para depois ter que voltar e fazer o business plan. Vai ter que voltar depois. Então, começar certo, eu acho que é o ponto. É fazer já a estrutura pensando como grande, para hoje, quando eu precisei profissionalizar a minha gestão, eu já ter desenhado a minha governança corporativa, desde lá de trás, quando eu fiz o meu planejamento estratégico. Caraca. E aí, o planejamento estratégico, com o business plan, com o processo de crescimento acelerado, sem nem... A gente brinca que a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente tinha dívida no início da Monetize, e era a realidade. Eu tinha um dos meus sócios, ele é o sócio minoritário, mas foi um sócio extremamente importante para o meu negócio, porque ele veio com toda a visão de performance para o negócio. Eu tinha uma dívida com ele, e eu falei, olha, eu não tenho condição de te pagar. Você quer ser meu sócio? Perdoa a minha dívida e vem comigo? E foi assim. E hoje eu não me vejo sem ele dentro do nosso quadro societário, ele é extremamente importante para o nosso negócio, só que lá atrás foi para não ter um investidor que a gente não tivesse uma relação, que não tivesse a mesma cultura, o mesmo engajamento, que fosse contra aquilo que a gente já tinha desenhado dentro do planejamento estratégico do negócio. Então foi tudo muito casando ali. Foi muito no Faro, como eu te falei, faculdade nenhuma, educação nenhuma, eu tinha 2º grau, assim como o meu sócio tem. Tinha só que tinha vontade. De uma empresa para trás. A melhor faculdade que eu tive, mas a gente tinha vontade. Eu acho que é isso que move os empreendedores hoje, né? Sabe um desafio que eu tenho? De verdade mesmo, a gente tem um grupo de empresas, né? Hoje a gente tem a Y Investimentos, que é a holding. Aí a gente criou ela com a ideia de criar empresas, que à época a gente estava na UFMG, na incubadora de empresas, a gente ajudava os pesquisadores a criar a empresa deles. Eles tinham uma ideia, às vezes o cara inventou o laser, mas o que ia fazer com aquilo? Aquilo ficava dentro da universidade. Aí um professor montou um programa de incentivo à inovação, junto com o governo, que é o professor Cheng, e aí ele pegou esse programa, colocou ele para várias incubadoras do Brasil, inclusive a UFMG, a incubadora de lá, ter dinheiro desse programa para fazer o quê? Alunos de engenharia de produção iam bater na porta dos pesquisadores e pedir o que eles tinham de produto para ajudar a criar negócio. E ali a gente começou a criar várias empresas para os pesquisadores. Foi quando a gente aprendeu o processo de criar a empresa, que repetia. Sim. Você tem que ter um plano de negócio, você tem que estudar o mercado, você tem que ver os riscos, você tem que ver o financeiro, essas coisas. Avaliar a concorrência, enfim. Aí a gente foi vendo aquela receitinha de bolo. Quando a gente foi vivendo aquilo, a gente criou uma empresa de criar a empresa, que é a Y. E a gente performou legal, a gente criou várias empresas, temos hoje a fábrica de pão de queijo Seu Ninico, empresas no agro e outros grupos. Só que um desafio meu que eu estou vivendo hoje nas empresas, e que você falou que no business plan você tratou isso, e que eu nunca tinha tratado, e que eu acho que vai fazer muita diferença, e que eu pirei aqui, é a questão da cultura. Que você falou assim, a gente já idealizou, já imaginava a cultura. Sim. E a gente nunca, nas empresas que a gente criou, a gente imaginou, e eu vi depois, a gente tem 10, 12 anos, eu vi depois o tão importante que isso que na verdade é tipo assim, a gente criou empresas, acaba que se você não idealiza a cultura surge de alguma forma. Só que ela não foi idealizada. Mas a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. E come mesmo. Se a gente não tem profissionais alinhados culturalmente, eles são capazes de quebrar o seu negócio. E como que você idealizou isso no early stage, assim? Você falava assim, eu queria uma empresa que fosse legal para trabalhar, que o pessoal, como que era, o que era a cultura, Também entendeu? Foi por experiência. Foi a faculdade do que não fazer. Eu vim da área bancária. Voltando um pouquinho, eu sou deficiente física. E por conta da minha deficiência física, eu fui convidada para trabalhar na área bancária.
tinha uma cota a ser cumprida. Eu aprendi a ser tratada como uma forma, né? A gente tinha o que vestir, como se portar, o que falar, o script, meta atrás de meta, deixando a gente louco, surtado. Falei, eu quero uma oportunidade de sair disso aqui, que isso vai me surtar. E aí eu fui para outra instituição financeira. Quando eu caí nessa outra instituição financeira, eu surtei. Eu surtei a ponto de ser internada por pressão das metas que nós tínhamos. Nós tínhamos uma avaliação de desempenho baseada em resultado comercial muito forte. E aí essa pressão que exercia em cima de nós, comerciais da instituição financeira, era tamanha que quando o meu gestor ele falou, esse prêmio a gente quer. E ele colocou todo mundo na pilha do prêmio que a gente ia ganhar, que a nossa agência ia ganhar, que a nossa agência ia ganhar, e efetivamente nós ganhamos. No último dia de bater a meta, eu saí da instituição financeira, passei na porta giratória e fui internada. Caraca. Eu falei, eu não quero isso para mim nunca mais na minha vida. Eu saí da internação, me desliguei da instituição financeira. Para você ter ideia, Renê, eu passava na porta giratória e travava. O meu psicológico ele chegou a ser abalado de tal forma que o passar da porta não me permitia. Eu travava ali, eu não conseguia passar. E eu começava a chorar, desenfreada, loucamente. E aí eu fui para o psiquiatra, que era a saída que eu tinha para aquele momento de estresse de trabalho que eu estava vivendo. E aí eu fiquei internada por 10 dias. O dia que eu saí dessa internação, eu fui até o meu gestor e falei, eu quero ser mandada embora. Se eu não pudesse ser mandada embora, porque tinha uma fila de demissão, eles tinham um planejamento de demissão voluntária. Então eles faziam uma espécie de um acordo, eu entrei nessa fila, fui dispensada da instituição financeira e eu falei, nunca mais eu quero isso para minha vida. Agora eu quero e eu preciso empreender. Eu preciso ter a liberdade de criar a cultura que eu desejo, de ter uma empresa diferente. E aí foi onde eu aprendi sobre o OKR, que aí eu fui aprender métrica de avaliação de desempenho humanizada. Por você mesmo, você foi correndo atrás e aprendendo. Fui correndo atrás de entender o que eu queria para o meu negócio. E quando começou o desenvolvimento do planejamento estratégico da Monetize, isso veio de forma natural. O que eu não quero? Eu não quero que ninguém sofra por conta de meta. Eu não quero que ninguém passe mal. Eu quero que o melhor plano de saúde que eu tenho para os meus filhos sejam para os meus profissionais. Nossa. Eu quero que tenha uma jornada de trabalho leve. Eu quero que tenha um espaço onde o meu profissional que está trabalhando com a mente ali dentro possa sair e espairecer. Tanto que tem essa área... A galera que não viu ali fora é sensacional, E ali, eu te falo que foi a melhor coisa que nós fizemos, foi esse espaço, as melhores reuniões saem na sinuca, as melhores decisões estratégicas saem tomando um chopp, sentado ali batendo um papo enquanto está ali fumando, eu estou fazendo apologia a drogas lícitas, mas enfim, quando está ali sentado no momento de descontração num café, é onde saem as soluções dos grandes problemas tecnológicos que nós temos. E como empresa de tecnologia, como berço tecnológico, a Monetize tem hora que o profissional precisa dar uma espairada. E se eu vivesse, e se eu não tivesse passado por essa experiência, talvez hoje eu seria uma empresa engessada, uma empresa que pensaria apenas em performance, e nada em humanização, que não teria tido a visão de inclusão social, do processo de crescimento orientado aos objetivos de cada um. Então aqui a gente não tem só crescimento em linear, a gente tem crescimento em Y, a gente tem crescimentos onde a pessoa pode criar a trajetória dele de desenvolvimento. E isso é muito bacana aqui dentro e eu tenho certeza que foi por conta dessa experiência que a gente teve lá atrás. Uma outra experiência que fez com que essa cultura fosse modificada, que é o ouvir, a gente escuta muito o nosso time, os nossos colaboradores hoje, foi por conta também de um líder que eu tive. Eu me recordo de pedir para ele um apoio de pé, porque eu sou baixinha. E aí eu ficava com o pé sambando na mesa, né? E eu me lembro dele falar comigo assim, a gente não vai comprar para você um apoio de pé, se você quiser pega um tijolo lá fora e coloca. E aquilo me doeu de tal forma, porque a minha adaptação naquele momento era um apoio de pé. E eu não tive, eu realmente coloquei o tijolo, porque eu não comprei o apoio de pé, eu precisava de um apoio para não chegar com a coluna ferrada em casa. E isso fez com que eu falasse, não, isso aí não vai existir lá dentro. Tanto que eu me recordo o dia que o meu sócio, ele falou comigo assim, eu comprei uma surpresa para você. A hora que eu abri o depósito, tinha 60 apoios de pés. E para mim, e foi legal, eu acho que eu tenho até essa foto, eu vou até procurar essa foto. 60 apoios de pés, assim, e foi bacana entender que aquilo ali é um símbolo daquilo que eu não quero
para os nossos negócios. Você estava falando aí da estruturação de holding. A Monetize também tem essa estrutura. Nós somos um guarda-chuva de outras empresas, somos incubadora de outras empresas também. Isso veio por conta de ideias que nascem aqui dentro dos nossos profissionais. Né? Quantas ideias não saíram daqui e falaram, olha, esse negócio é legal, vamos investir. Esse negócio tem visão, esse menino tem visão, vamos apostar nele. E esse ouvir o nosso profissional, esse ter o espaço para ele falar, o espaço para ele viver, a qualidade de vida, o cuidado, está dentro da nossa cultura. Né? Isso foi desenvolvido já pensando no que trazer de qualidade para esse profissional, para ele não surtar igual a louca da Fernanda ficou lá atrás. Eu vi essa questão da cultura, como a gente não desenhou estrategicamente a cultura, e a gente teve cada sócio cuidando de alguns negócios, aí deu para ver as culturas diferentes de cada uma das empresas que surgiram. Porque aquela questão também, a empresa é reflexo do dono, muito essa questão da cultura. Se a gente é aquele tipo de pessoa que preza por amor e etc., se a pessoa estiver numa empresa que não tem aquela cultura, ou se ela for criar uma empresa, necessariamente, é bem provável que aquilo se reflita. Vai levar, justamente. E essa parte que você comentou de fazer com o coração, de pensar nas pessoas, a gente montou um braço de turnaround agora, que a gente pega empresas que estão ali com faturamento de 10 a 50 milhões, a gente pode falar, tá? Tô brincando. Aí a gente pega empresas que estão no faturamento de 10 a 50, entra nelas para fazer a alavancagem. E é um processo que mistura um pouco do private equity. Sim. E mistura um pouco do turnaround, que é aquele quando pega a empresa quebrando, né? Sim, sim. E eu e meus sócios, que somos coração antes do negócio. Tipo assim, a gente é aquele coração no seguinte sentido: se precisa de fazer um corte, uma coisa importante para a empresa, aquilo vai ser feito. Porque tem gente que deixa a empresa quebrar de não tomar as ações necessárias. Tipo, eu tenho dó de demitir, por causa isso é doído, mas tem determinadas ações que você precisa de fazer. Só que a gente sempre leva muito coração. Quando a gente foi fazer esses negócios, eu mudei para São Paulo agora. E é uma coisa que não tem como abrir mão. Primeiro porque chega um ponto, quando você paga as contas ali, chega um ponto que você começa a não fazer mais por dinheiro. Sim. Não faz sentido. No início eu fazia por dinheiro, eu não sabia o propósito, aí eu fazia por dinheiro. Ainda assim, tipo assim, hoje eu não tenho aquele negócio, tipo, meu propósito e tal. Eu até brinco isso com as pessoas, abrindo um parênteses grande aqui, que é o seguinte, essa busca de propósito, eu acho que ela é até um perigo, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas doentes, eu não sei o meu propósito. Então o pessoal lê um livro e fala assim, eu tenho que achar um propósito. Não, às vezes, tipo assim, o seu propósito, a vida em si já é o propósito, a meu ver. E ali você vai fazer as coisas que você gosta, aquilo que te motiva, e você vai se encontrando. Sim. Então, tipo assim, eu não escrevi o propósito, mas a gente foi se encontrando. Então, quando eu fui pra lá, não tinha essa questão de pelo dinheiro mais, que no início eu precisava de pagar as contas. E aí a gente já pode ir muito mais com o que a gente quer. A gente não se vende hora nenhuma, né? Tipo assim, eu não preciso daquilo, pelo dinheiro. E aí a gente começou a levar isso. Então, todos os negócios que a gente foi fazendo, e a gente está fazendo alguns, o pessoal que a gente lida, principalmente quando é de São Paulo, eles falam assim, eu não tô acreditando que os mineirinhos têm esse coração. Eu falo, a gente tá aqui, a gente gostou disso, quer fazer um negócio porque gostou de você, o negócio é legal e tal, vamos fazer negócio. E a gente tá criando uma cultura nesse braço de turnaround, de levar coração no private equity, que eu vi que em São Paulo não tem muito lugar. E isso tá tornando um diferencial, assim, gigantesco, porque a gente comprou a empresa que a pessoa falou com a gente, olha, veio, não pode falar os nomes, agora eu também não posso, porque esse não vai, mas veio uma rede grande hospitalar. A XPTO. Exatamente, veio o grupo Gaza lá do hospital. Aí veio várias redes tentando comprar o negócio e a pessoa optou por vender pra gente, porque ela sabe pela essência, por coração, de ter. Então eu acho que quando você cria cultura, ela reflete você, além do você viver uma coisa que você está gostando, você vai ter mais resultado, que as pessoas vão gostar, etc. A produtividade aumenta e aí vai uma cadeia. Isso é muito foda. E é muito legal ver que você falou de propósito e é muito interessante, porque a forma até que você colocou, o nosso propósito é transformar e evoluir vidas. Mas lá atrás
era a transformação e evolução da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida da minha família. Eu precisava mudar de vida, eu precisava ter essa transformação. Então, quando isso surgiu, essa necessidade de transformar a nossa vida, eu estava com um filho diagnosticado com ele é uma criança de baixa estatura, então eu estava com um diagnóstico médico de um remédio que era R$5.000 por mês, e eu não tinha como bancar. Eu falei, eu preciso transformar a minha vida. Como fazer para transformar, para eu atingir isso? Não era por isso que a Monetize nasceu, não foi por isso, mas isso se transformou no meu propósito. O meu propósito era buscar ferramentas para eu sanar um problema pessoal, transformar e evoluir a vida do meu filho. Era pessoal. Hoje, tomou uma proporção maior. Hoje o meu propósito continua sendo transformar e evoluir vidas, a vida da dona de casa que quer empreender, a vida do empresário que precisa de mais capacitação, a vida do estudante que quer entender um pouco mais para lançar o seu projeto, sair da sua forma, do seu quadradinho e crescer. Então ainda é transformar e evoluir vidas. É transformar e evoluir a vida do produtor que quer alavancar suas vendas e escalar para poder transformar a vida dele também. Então, o propósito ele acaba sendo contagioso. E isso é muito bom quando se tem isso bem estruturado, mas não é impeditivo de você ter um negócio. E quando você tem um propósito alinhado aos seus sócios, ao objetivo de vida, aos seus profissionais, a coisa flui muito melhor. Quando a gente grita que Voa Monetize, a empresa inteira grita Voa Monetize com a emoção de estar falando que está voando junto com a Monetize. Então é muito legal de ver isso. Mas não foi algo que foi... a gente colocou propósito, colocou cultura baseado na experiência que eu tive ou que os meus sócios tiveram, colocamos. Mas se não tivesse, não nos impediria de estar tentando fazer algo que pudesse dar resultado. Esse paralelo que você fez aí, eu vejo também quando a gente vai falar de amor mesmo. Porque você vê, às vezes, pessoas que às vezes lê, às vezes pega um conceito teórico e fala assim, você tem que amar o próximo e tudo mais. E você vê aquela pessoa sofrendo e etc, e ela ainda não preencheu o potinho de amor dela. Então, como que você vai transbordar amor pro mundo se você ainda não preencheu o seu potinho de amor? Então, essa fase egoísta, que eu também vivi na parte empreendedora, eu acho que ela é extremamente necessária, tanto pro amor quanto pro propósito e pro empreendedor. Porque se você preencher o seu potinho, de fato, quando você transbordar, você está transbordando um excedente. Se o seu potinho está vazio, você está transbordando nada. Justamente, na verdade, justamente. Isso vale para o propósito. Você não doa aquilo que você não tem. Sim. Você não doa aquilo que você não tem. Então, se hoje você está transbordando amor, como a gente está transbordando transformação e evolução de vida, que a gente está falando de propósito, a gente vê que isso é verdadeiro, é fidedigno, é genuíno. É verdadeiramente genuíno. E é muito bom quando acontece, quando você tem um time alinhado, uma equipe que tem a mesma comunicação, você vê reflexo disso nos seus números, você vê reflexo disso na produtividade, na escalabilidade. Quando vocês que estão crescendo esse tantão, qual que é, o que você vê de principal dor suas de crescimento? Que eu acho que é uma coisa que a gente ainda não viveu numa exponencial tão grande. Os negócios nossos foram sempre, como foi muito do mundo físico, igual a gente estava conversando, o digital tem essa maravilha de curvas exponenciais, de margem, tem muita coisa diferente no digital. O nosso sempre foi, por exemplo, indústria. A gente pegou curvas lineares, etc. Então teve vários negócios que a gente foi crescendo de forma linear. Quando você tem essa curva exponencial, apesar de conhecer dela um pouco na teoria, eu queria ver na prática. O que mais é desafio para você continuar crescendo? Lá, quando teve a primeira grande curva de crescimento da Monetize, a nossa dificuldade era encontrar profissionais de tecnologia. Eu acho que, para o nosso caso específico, que somos uma empresa de tecnologia, a gente ainda está enfrentando isso. Minas Gerais é polo tecnológico, então a concorrência da mão de obra tecnológica, do time tecnológico é muito grande. O volume de ofertas que se dá e que se tem dos profissionais é algo que foi uma dor para a gente lá atrás. Encontrar pessoas capacitadas, boas de serviço e que tivessem alinhados ali, disponíveis no mercado. Então acaba que você tem que assediar muitas vezes, e isso era uma dor para a gente. Hoje, eu acredito que se a gente for fazer uma análise do momento que a gente tem vivido, tomar uma proporção maior
sendo empresários que nasceram junto, que crescemos junto com o negócio. A gente não era empresário já formado. Então, quando, por exemplo, a gente está tratando de internacionalização da plataforma. Tá, eu preciso internacionalizar minha plataforma, eu vou internacionalizar minha plataforma, mas qual o impacto disso para o meu negócio? Ou eu continuo aqui dentro da minha caixinha com medo do crescimento? O crescimento ele vai me trazer mais medo porque é um mercado que eu não conheço. Então, tanto que a busca por profissionais que pudessem nos auxiliar no processo de governança corporativa, a ir atrás de capacitação, eu tive que correr atrás para poder correr para esse tempo que eu perdi lá atrás de não ter essa capacidade teórica que eu precisava ter, no ponto que a gente está agora, eu acho que essa é uma dor que a gente tem. Então, eu vou internacionalizar, mas eu tenho mesmo essa capacidade, essa dúvida da capacidade. Não da capacidade técnica, não da capacidade da qualidade do produto, mas o medo de crescer muitas vezes esbarra. Somos ousados? Somos, mas como mineiros que somos, também temos que ir devagarinho. Bota a bandeirinha de Minas e um coração. Trem bom. Deixa eu te perguntar, eu tenho tanta pergunta tá vindo aqui que eu quero fazer, de pegar a aula mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer essas três. Uma vai ser de dica, ver se eu já posso te pedir dica, porque eu acho que é um processo que eu tô passando, que eu comentei com a Fê, que é de saindo do negócio físico, não saindo, né, mas transferindo uma autoridade que a gente construiu no mundo físico para o digital. Então eu imagino que vai ter muita gente que passa por isso. É muito comum também, igual a Fê falou, de gente que quer transferir a autoridade do mundo digital e aprender o processo empreendedor físico. Aí eu queria te perguntar disso daqui a pouquinho, mas você falou a questão do medo. E que essa palavra para mim também, ela é fantástica. Quando vocês estão crescendo, todo momento da curva, desde o inicinho, quem olhar de fora agora fala, nossa, mas agora é muito de boa a Fê falar, porque agora a empresa dela fatura X, que a moça no cantinho não deixa falar, e faz não sei o que e tal e tal. Mas, como que é o medo nesse processo? Explica pro pessoal quando que some o medo. Tem? Não some. Eu acho que não. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é que se tiver com medo, vai com medo mesmo. É isso aí. Eu tô indo para esse processo agora, a gente vai se encontrar lá em Portugal, vamos tomar um vinho juntos. E eu tô indo com medo. Mas eu tô indo com medo mesmo. Se eu não tivesse ido com medo mesmo, a gente não estaria nesse momento conversando. Eu estaria ainda sendo uma seletista, onde eu tinha segurança de ter um salário. Eu não tinha segurança de ter a minha mente não funcionava. Então, o medo que eu tinha de empreender, ele passou quando teve o vamos, agora tem que virar. Agora tem que ir, então vamos. Já estava eu já não era mais seletista, então já tinha passado, agora vai ou racha, que era o momento. O mercado, nós tivemos o privilégio de pegar um mercado de Oceano Azul, então que também foi uma maravilha, o time, o momento certo. No business, é top. E no caso do digital, as crises, elas são contribuições positivas, por incrível que pareça. Né? A gente está saindo agora da pandemia. Pandemia, as pessoas foram para dentro de casa. Dentro de casa, elas precisavam fazer alguma coisa a mais para financeiramente render aquilo que não estavam ganhando lá fora. Então, onde que eu vou apostar? No digital, fez com que o digital crescesse. A gente tem, por exemplo, lá atrás a gente teve a quebra imobiliária nos Estados Unidos, a gente teve a crise imobiliária. Quando teve a crise imobiliária, era o momento de ter fazendo investimento, quem tinha dinheiro em caixa, de colocar para comprar imóvel, porque era um momento que estava acontecendo ali positivo para aquele cenário que estava se vivendo. O digital, ele acontece em muitas curvas de crescimento baseado no que está acontecendo no mundo afora. Então, o momento certo veio, a ausência do medo, que era o ponto que a gente estava falando aqui, veio no tempo certo. Agora, eu acho, sendo muito sincera, eu acho que o medo não vai acabar nunca. E sempre tem algo a mais. É ousadia atrás de ousadia. Tá? Hoje a gente está aqui numa sede em Belo Horizonte, tomando café, a gente tem uma atuação nacional, mas a gente está falando de encontrar lá na Europa para um crescimento. Gabriel não me deu meu café, não.
Mas, beleza. Ah, vamos providenciar. Então, o processo de crescimento... Sei, por favor. O processo de crescimento dá medo. É como a gente... Vou fazer, como mãe que sou, fazer uma analogia à criança. A criança está engatinhando, você fica com medo dela bater, ela começa a andar, você fica com medo dela cair. Quando ela vai para a escola, você fica com medo dela se machucar. Quando ela vai para o intercâmbio, você fica com medo do que ela vai encontrar lá fora. Quando ela casa, você tem medo de como vai ser o marido ou a esposa, a relação. Ou se ela não casa, se ela quer viver, está saindo de casa, como que vai ser? Então, a cada novo passo é um medo novo. Mas se tiver medo, vai com medo. Não, e eu acho, eu te perguntei isso justamente porque eu não acho que é se tiver medo, eu acho que ele vai ser constante. Não tem um período na curva empreendedora, na minha, e quando eu converso com você e com muita gente empreendedora, que você vai ficar sem medo. Então, quando a gente fala, muito obrigado. Ai, Minas, né? Cafezinho aqui. Quando for pão de queijinho é o seu Ninico, hein, que eu tenho que mandar pra vocês. Não sei se vocês duvido que você mande pra mim. Conheço. Eu tenho que mandar pra cá. Mas eu acho que o medo, ele sempre, pelo menos ele sempre teve presente vai estar presente na cabeça da pessoa, é natural. Vejo pessoas se paralisarem pelo medo, pessoas acreditando, ou por exemplo, quando a gente começa a performar um pouco, aquela curva que a gente foi na batalha e roeu o osso, as pessoas falam, mas você tá falando isso porque agora você já passou. Mas isso ali a gente viveu, a gente fala por experiência, tive medo também na hora de começar, e isso nunca para. E a outra coisa que eu percebo também, que eu vejo muita gente, como eu pego exatamente esse processo da pessoa sair da ideia e criar a empresa dela. E muitas vezes a pessoa morre ali no processo por ela desistir ou por medo. É os dois mais comuns. Eu tava com medo de dar o próximo passo, porque às vezes você precisa, por exemplo, de alugar um negócio e você não tem 2 meses de aluguel para pagar. Sim. Você consegue pagar talvez, ali lá. Então a pessoa fica com medo de não dar o passo. E a outra coisa também que eu acho que é muito, muito comum, e que nessa empresa, quando a gente está entrando nas empresas, eu estou falando isso com o pessoal, 2 coisas. Primeiro, o de aguentar a pressão, porque eu acho que ela também nunca diminui, né? A cabeça nossa é um trem de doido, e o negócio pode crescer, ou pode ter caixa, não sei o quê, mas a quantidade de coisa, e como que você vira um diamante sob pressão, né? Que o carvão, ele vira diamante sob alta pressão, né? É o tempo inteiro. Eu vou para ilustrar isso que você está falando, e é bem o que a gente viveu lá atrás, no início. Nós tínhamos um cliente, o nosso primeiro cliente. Nos ajudou no processo de construção da plataforma, dando dicas, colocando o que ele precisava, e é bom a gente fazer o teste com os nossos clientes, ouvir os clientes. Então a gente ouviu esse cliente, desenvolvemos para ele. No dia do lançamento ele falou, estou indo para o concorrente porque vocês ainda são muito pequenos. Só tinha ele, não tinha mais ninguém. Caraca. Nós não éramos muito pequenos para ele, nós não existíamos para ele. E eu me recordo até do valor. Ele nos dava um faturamento gigante de R$900. Tá. R$900 que ele nos dava. E quando ele saiu, eu falei, cara, 900 era a conta, não era o servidor, não pagava o servidor na época, não tínhamos lançado a plataforma ainda, mas o servidor não era R$900. Então eu falei, ferrou, o que nós vamos fazer agora? E eu me recordo do meu sócio falar comigo assim, Fernanda, não é questão de si, mas quando, porque dar certo vai. Isso virou, no meu corpo é tatuado, não dá pra mostrar porque eu tô de blusinha aqui, mas é tatuada essa frase aqui, porque ela foi um ponto de incentivo, de vai mudar. Tipo assim, eu precisava daquele tapa nas costas para falar, acorda, é a nossa mudança, é o nosso sonho. Tá nascendo aqui aquilo que vai mudar, transformar e evoluir a nossa vida. E nesse momento que ele falou isso, eu falei, cara, eu tô desistindo do meu projeto, eu tô nesse ponto de medo de desistir, e o meu sócio que tá aqui comigo tá falando, vamos que vai dar, vamos que vai dar. Ele estava acreditando mais no meu projeto do que eu mesma. E eu tô batendo no microfone. Gente, só contar uma coisa, isso era um briefing. A gente estava aqui conversando antes, falando, vamos briefar o que a gente vai falar, e virou a gravação. Mas aí... e eu me recordo que ele falou isso virou tatuagem, porque virou uma coisa muito forte, foi um impulso na minha vida muito forte. E esse marco de não desistir, porque não era questão de se der certo, é que ia dar certo, foi pra gente uma mola propulsora para vai,
caminha. Você precisa, tem hora. E tem hora que a gente quer desistir mesmo. Olha só o brief, como é que vai desdobrando. Porque eu quero a parte da dica, só que aí você falou mais coisa que eu também acho muito foda. Primeiro, essa parte do... Esse sócio, qual que foi o sócio? O Márcio, esse foi o Márcio. Quando o Márcio falou, eu já falo pra vocês, ó, eu já falo. Quando o Márcio falou, ele fala num negócio, mas também a gente continua com medo. Porque é o seguinte... Que eu acredito Dois medrosos é meio corajoso. Não, e isso vem e parece... Aí é uma coisa, vai dar a crença de cada um, mas não vou falar de religião, mas vou falar a parte de fé, que eu acho que é muito, muito importante para mim. É o seguinte, às vezes acontecem as coisas no seu processo de vida ou de empreendedorismo também, que eles se misturam, que parece que vem de outro lugar. Sim. Porque quando essa pessoa tá ali e ela fala... Porque vai dar certo. Parece que não é você falando, isso já me aconteceu várias vezes. E vem uma energia na hora que você arrepia mesmo. Você fala, nu! E aí você vai. Então esse ir com medo traduz o significado lá da palavra coragem, que não é a falta do medo, é agir com o coração. Então aquela questão já mistura. A questão que a gente falar de estar com o coração no negócio te ajuda a vencer essa parte do medo. Não é que você vai deixar de ter medo, mas você vai agir, igual você falou, apesar do medo. E a parte da fé também. Muitas vezes o empreendedor, igual vocês dois lá naquele momento, a gente fica sozinho. E aí você falou uma outra palavra, que eu também sou muito fã disso, e eu tenho em todos os negócios, que é a questão sócio. Porque o empreendedor normalmente vai ser um lobo solitário com o sócio. Você não tem muito a quem pedir, a gente pede ajuda o tempo inteiro, mas tem horas que, igual vocês estavam lá na casa, o cara falou não. Quem que você vai pedir ajuda? Você olha para Deus, um olha para o outro e fala assim, mano, a gente vai resolver. Sim, e não tinha quem recorrer nesse momento. O negócio a gente tinha um projeto bem desenhado, bem estruturado, uma plataforma que já estava desenvolvida. No lançamento da plataforma, nosso único cliente sai e estava tudo pronto, tudo pronto. Só que esse cliente nos demitir, né, desistir da gente naquele momento, eu entendo, hoje ele já é cliente de novo, hoje ele já voltou, mas naquele momento, se eu tivesse convencido o Márcio a esmorecer naquele momento, e não ele me convencido a lutar, nós tínhamos parado o projeto. É isso aí. E o sócio, ele é necessário, eu costumo dizer que é o seguinte, ninguém dá conta de comer um bolo sozinho. Ninguém. E eu prefiro comer uma fatia do meu bolo, te dar um pedaço da fatia, dar para ele um pedaço. Você consegue comer o bolo sozinho. Mas você divide o seu bolo. Mas se precisar. Mas essa analogia do comer o bolo vai te dar dor de barriga depois. E quando a gente tem parceiros de negócio, verdadeiramente sócios que têm os mesmos objetivos que a gente, no caso das minhas sociedades, das empresas que eu sou acionista, cada um tem um perfil. Normalmente, eu costumo buscar pessoas com perfis diferentes que vão agregar para o meu negócio como um todo. Não adianta, dentro da minha visão, eu ter 2 administradores que a gente vai se engalfinhar ali e não vai ter o mesmo jogo de cintura para sair ali. Onde vai ficar a tecnologia, onde vai ficar o comercial. E nós 3, dentro da Monetize, a gente tem um alinhamento muito bom, porque eu sou administrador, o Márcio é o técnico e o Ney sua performance. Em outros negócios, da mesma forma, não são dos outros negócios que eu possuo, não são o mesmo quadro societário, mas da mesma forma tem pessoas que se completam. E o dividir esse bolo, dividir o pedaço do bolo, eu estou ajudando você a crescer com o coração, estou ajudando o outro a crescer. E um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, ninguém fica com fome. Essa questão que você falou do sócio, quando vocês fizeram a sociedade, você já tinha essa visão da complementariedade ou teve um pouco ali de... Não era tão técnica quanto hoje? Hoje, porque no caso nosso lá, a primeira sociedade, deu o encaixe dos 3 sócios. Mas a gente não sabia, sabe? Hoje, se eu fosse olhar, eu sabia que um era influente, o outro era mais executor e o outro era conforme e estável, por exemplo. Pensando numa forma de analisar. Mas você sabia aquilo ou foi meio que... Não, você sentiu já um pouco? O que nós tínhamos era apenas confiança. Tá. E quando eu falo era apenas, muito grande isso. O apenas confiança, na grandiosidade da palavra confiança, nos bastava para aquele momento. Como a gente tinha o planejamento estruturado para desenvolver algo, a gente precisava de uma pessoa técnica.
Só que ele não seria, a empresa, a Monetize, não seria a Monetize se só tivesse o técnico. Como a Monetize não seria a Monetize que é hoje, se só tivesse o administrativo ou performance. E aí o que acontece? Eu falo que, quando você tem dinheiro para investir, que não era o nosso caso, eu, enquanto administradora, contrato um técnico. O técnico contrata um administrador. E assim segue. Só que a gente estava dentro de uma estrutura onde dividir essas tarefas eram necessárias, porque a gente não tinha investimento. Né? Como eu te disse, até hoje a gente não tem investidor externo, somos nós três como acionistas do negócio. E dentro desse casamento que a gente fez ali, da junção da empresa, por coincidência, foi muito bom. Poderia ser 2 administradores? Poderia, mas aí a gente ia ter que desenhar qual a cadeira que cada um ia ocupar. Poderiam ser 3 técnicos? Poderia, mas aí a gente ia ter que entender qual que é o perfil técnico comercial, qual que é o perfil técnico administrador, qual que é o perfil técnico para fazer essa separação. Então, quando se tem o Márcio, que era o cara da tecnologia, o Neilson, o cara da performance, a Fernanda, a cara da administração, a gente teve uma junção muito positiva, por coincidência, mas o que nos uniu foi mesmo a confiança. Então, talvez se eu tivesse ido para o mercado procurar um sócio, seria mais difícil ter o alinhamento que a gente teve e a forma que a gente trabalha hoje. Se eu falo com você, vou assinar aqui, e eu sei e eu assumo que o Márcio e o Neilson vão concordar com essa ideia, é pela confiança que eu tenho neles, eles têm em mim, de saber o que o outro pensa, como o outro age, qual é o limite do outro. E eu acho que isso saber que bom. Naquela área ali, às vezes, tipo assim, eu tô no ataque, saber que a defesa tá segura, porque tem gente lá. Né? E uma coisa que aí fica como dica e sugestão para quem quer empreender, o que foi muito bacana pra gente foi um acordo de cotista muito bem desenhado. Então, a gente fala de acordo de cotista quando tá numa situação de uma empresa de um porte maior, mas se a gente não tivesse tido esse combinado lá atrás, de até onde um vai, qual que é a alçada do outro, o que um manda, o que o outro não manda, essa distribuição bem feita, talvez a gente não teria hoje a estrutura que a gente tem. Top. Eu vou colocar 2 coisas, ó. Porque eu preciso pegar minha dica lá, que vai ajudar muita gente. Mas antes eu vou abrir um parênteses. Mas deixa eu fazer um ponto aqui para a cabeça fechar. Essa questão que você falou de ter um acordo de cotista e tal, vai fazer parte da dica, porque é o seguinte, o curso que a gente desenvolveu e gravou lá na Praia do Rosa, que já está pronto e o pessoal fez edição maravilhosa e tal, a gente vem falando de 50 erros que o empreendedor comete no início, que a gente cometeu, você cometeu, eu cometi, todos cometem, e que são erros que matam um negócio. Um erro desse, por exemplo, é não acordar, não ter um acordo de acionista, que seja um papel de pão anotado, do que cada um vai fazer e etc. Ter um acordo, as pessoas às vezes começam com amigos e vamos indo e ver o que dá. E isso mata negócio, mata muito negócio. Então, daqui a pouco a gente volta nisso, porque a dica é justamente sobre o curso, sobre como ir para o digital, uma pessoa que está no físico. Mas um outro parênteses, já que eu estou na minha amada terra, Minas Gerais, que eu estava com saudade, cheguei hoje de manhã. Aí eu aprendi, contar um caso, né? Eu aprendi que é o negócio do café, que eu tô rindo aqui. Gente do céu, pedindo café aqui. Aí eu aprendi, tem um sócio meu, mineiro do interior, é mais jeitoso que tudo, né? Aí ele falou assim, não, quando você estiver na casa de alguém, aí a paulistada, a galera de fora, aprende como é que mineiro é jeitoso. E eu errei aqui, mas agora eu vou fazer certo. Ele fala assim, quando você tá na casa de alguém, às vezes a pessoa, por exemplo, tem um café, ou às vezes tem um bolo. Aí você não pode chegar e falar assim, igual eu falei aqui, me dá um café. Não pode, né? É meio feio. Aí ele falou, não, moço, quando você tá assim lá na roça, a gente faz assim. Você chega na casa e fala assim, ô Gabriel, acho que eu vou aceitar mais um cafezinho, viu? Às vezes a pessoa não falou, mas acho que vou aceitar, já fica aquela coisa envolvida. Mais um nem ganhou primeiro. Então, aí fecha o parênteses do mineiro. Aí eu queria te perguntar essa dica. Na verdade, não, acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou aceitar mais um cafezinho. Ele não viu que a gente preparou um cafezinho para ele lá fora ainda. Eu queria te pedir essa aqui, ó. Eu tô nessa fase, eu queria te pedir essa dica de café empreendedora e de café com visão Monetize, que é um negócio que já ajudou uma pá de gente. Você pode falar muito melhor dos resultados, mas todo mundo conhece a Monetize. Eu fui ler a história da empresa, achei fantástico, e estou conhecendo essa mulher maravilhosa aí. Mas é o seguinte, eu tenho os business no mundo físico e fui para o digital, com essa ideia no seguinte sentido.
Primeiro, que eu tinha um certo receio do digital, falei, pô, vou ficar expondo minha vida, né? Aquela Sim. coisa low profile e tal, a gente mineirinho tem isso. Valeu, meu rei. E a gente tinha isso. E a outra questão era também que, tipo assim, na mentoria que eu fiz com o Piero, com o Thiago Fonseca, eles colocaram muito isso. Ele falou, cara, no seu ecossistema, o digital vai integrar muito bem, porque você está abrindo uma empresa de turnaround, como que as pessoas vão saber que você está fazendo isso? Então é importante, e mais ainda, agora que você já chegou num determinado ponto, você ama falar de business, eu adoro falar de business, a gente fica aqui assim, horas. Então, e isso é um cara comunicativo, então vai ser muito simples, é só você ser você. Aí eu falei, só você, acabou, fechou, então beleza. Aí e fui pro digital. E tô nesse comecinho, a gente começou agora, tem 1 ano e pouquinho. Outra coisa que a gente fala de empreendedor é a questão da calma. Para mim, 1 ano e pouquinho é agora, é recente. Tem gente que monta um negócio, às vezes, com 1 mês e já quer, né? Tá dominando o mundo. Eu pensei até no digital, imaginei uma coisa de longo prazo, apesar das coisas ser acelerado no digital. E aí a gente está um pouco perdido. Qual que seriam os caminhos da gente poder crescer no digital, quem é do físico, trazer essa questão da paixão para o digital, achar caminhos para poder fazer disso impactar muita gente e também, usando o termo da empresa, aí, monetizar, né? Sim. O que a gente vê é o seguinte, nós temos grandes profissionais no físico que têm um puta conhecimento agregado para passar e, às vezes, não explora com esse medo que você está trazendo para gente. Mas eu vou expor a minha vida, eu vou trazer isso de qual forma, como eu posso transformar o meu produto em digital, sendo que eu só conheço do físico. O só conheço do físico eu já conheço do meu produto. E quando a gente fala daquilo que a gente ama, como a gente está aqui falando sobre empreender, é fácil. As coisas vêm de forma natural. Você está passando a sua verdade, é isso que você vive. Né? A gente está falando do pão de queijo. Dá para se vender pão de queijo pela internet? Óbvio que dá. Vai em São Paulo, gente, desculpa os paulistas, mas o pão de queijo mineiro não tem igual. Não tem. Vende o seu pão de queijo para o paulista. Então, dá para acontecer. O negócio, o ponto é trazer a sua verdade para dentro do produto que você está criando. Você, o que te domina? O que te faz vivenciar com amor, com paixão? Eu amo o digital, mas eu amo empreender, eu amo ensinar a empreender para outras pessoas e eu, enquanto mulher, sei das dificuldades que eu tive para chegar até aqui. Então, a minha grande paixão, até um dos meus projetos, é ensinar para mulheres a empreender. Então, como que a gente pode fazer isso? Transpondo a paixão que você tem. Eu acho que é o primeiro ponto. A pessoa que está lá no agro, que tem o conhecimento agregado, eu gosto muito, tem um canal, não vou me recordar o nome agora. Talvez aí, se você lembrado, você me fala. Eles são do agro e eles fazem plantações em hortas urbanas. Eles trabalham com hortas urbanas. São 2 rapazes fantásticos que são do agro, que vivem o agro e que estão ensinando a criar hortas urbanas. Transpondo para o digital o conhecimento dele, que está ali preso dentro de uma caixinha, se você for analisar, de criação que não existe digital, se você for fazer uma análise cultural. Mas dá para transpor a partir do momento que você quer passar o seu conhecimento. Um grande ponto para quem quer entrar para o digital, no caso de educação, que é ensinar, passar conhecimento, é gostar de ensinar. É falar com paixão e compartilhar. Eu acho que o compartilhamento das informações, o compartilhamento de ideias é muito rico. Muito rico. E a gente aprende muito. Eu estou aqui aprendendo, você está me dando uma aula, como eu sei que eu estou passando conhecimento para você também. É uma troca. MBA. Posso. E essa troca, esse conhecimento agregado que você adquire com seus alunos e com o digital, ele te permite ter uma expansão maior, escalonar isso de uma forma muito grande, é muito prazeroso. Só que não tem só aula no digital. O digital, ele pode ser a venda de um produto físico, ele pode ser uma consultoria. Você falou do Piero, que sou apaixonada por ele também, super gracinha. Ele trabalhava com eventos, eu conheci através de eventos físicos.
E aí, quando ele esteve conosco dentro de um evento físico, eu vi nascer nele produtos digitais também. Então, assim, é um processo de desenvolvimento que ele vem com o tempo, mas se você quer transformar o seu produto físico em algo verdadeiramente escalável, você consegue alcançar isso de uma forma rápida através do digital. E aí, às vezes, o rápido é 1 ano e meio. Porque dependendo, você quer fazer uma coisa com mais qualidade, você quer ter um investimento. Às vezes você não tem condição de ter um investimento, mas você pode vender para a sua rede de afiliação algum determinado produto, anunciar um determinado produto para um grupo que você faz parte. Então tem como você entrar no digital de outras formas, alavancando o seu produto físico também. Como que vai ficar parecendo propaganda, mas não é propaganda não, gente, essa é pergunta de verdade. Como que a Monetize ajuda o empreendedor do digital nisso? A Monetize ela é uma impulsionadora de vendas online. Então você tem um produto, você tem uma ideia, você tem algo desenvolvido, seja ele físico ou digital, porque também atuamos no mercado físico, e você quer tornar aquele produto escalável. Você quer vender em grande quantidade. A Monetize ela é para você o meio de pagamento, a área de membros, ela é para você o suporte no gerenciamento de afiliados, é a plataforma de gerenciamento dos relatórios de afiliação, ela é uma impulsionadora, são multicanais dentro de um canal único para trazer para você soluções digitais para aquilo que você não tem expertise. Então, por exemplo, você quer vender o seu pão de queijo pela internet, você cadastra o pão de queijo, você faz o processo de logística, a gente faz o processo de comercialização desde o meio de pagamento até a rede de afiliados que vai anunciar esse produto para fora, para poder tornar isso escalável. Se for um produto digital, por exemplo, um curso do empreendedor que a gente gravou, aí é a mesma coisa, a gente coloca na nossa área de membros, dentro da Monetize, a gente tem a Membertize, você cadastra, e dentro do seu curso, você tem a possibilidade de ir soltando conteúdos aos poucos, gravar o seu conteúdo completo e já postar o conteúdo completo, então o seu aluno ele vai recebendo de forma gradativa. Entendi. E aí você tem toda a gestão do seu curso através da nossa área de membros, controle de aluno, a distribuição das aulas, controle de suporte a esse aluno. O gerenciamento completo. Desde a recorrência, se o seu curso for um pagamento recorrente, ou se for um pagamento único como lançamentos, por exemplo, você consegue ter esse gerenciamento dentro da Monetize. Entendi. E mais uma pergunta disso, por exemplo, uma das empresas que a gente está de eletrônicos, a gente está buscando desenvolver produtos, que ela tem esse desenvolvimento Coreia e de produtos muito fera, e no mundo físico. E a gente está buscando trazer isso para o digital. Então, por exemplo, a gente cria uma bolsa muito fera ou um kit eletrônico de uma pessoa do digital, do influencer muito legal ou de um artista reconhecido que a gente tem acesso. Aí a gente quer colocar isso no mercado não pelas vias normais de distribuição que a gente tem acesso, pelas vias digitais. Aí seria exatamente o casamento com a Monetize. Justamente. Entendi. Esse Show. seria a parte que a Monetize desenvolve. Entendi. Aí você cadastra esse seu produto e a gente apresenta esse produto dentro da nossa loja. O profissional afiliado se afilia a esse produto e comercializa para a rede que ele possui ou para os leads que ele possui. Caraca, entendi. O Gabriel teve a visão que eu tive agora. Assim, fechou o ciclo. Top. Show. Ótimo. Demais, ótimo. Que prosa, que MBA mesmo que eu peguei aqui agora. Muito bom. Quem quer fazer pauta? Agora, gente, a gente parou de brifar, vamos começar a gravar? Para qual câmera que eu olho? Para qual câmera que eu olho? Galera, então essa prosa fantástica que vocês viram aí com a Fê, espero que vocês tenham aproveitado demais o conteúdo. E Fê, conta aí como que a galera consegue te acompanhar. Hoje eu tenho o projeto Fernanda Conselheira, então é fernanda.conselheira no Instagram, me acompanhem lá. Vai ser muito bacana ter vocês lá comigo, onde tem muita dica sobre como empreender, dicas para as mulheres empreendedoras que estão aí querendo encarar o desafio de ter o seu negócio próprio, e para conselheiros de administração e conselheiros consultivos que querem partir para uma nova etapa da empresa. Me acompanha lá, fernanda.conselheira. E se você curtiu esse vídeo, esse conteúdo fera, dá um likezinho aqui no vídeo, compartilha, esqueci. Qual que era, viu? E se você curtiu pra caramba essa prosa que a gente teve aqui, dá um curtir aqui no vídeo, compartilha e se inscreve no canal que tem mais em breve. Valeu! Muito obrigada. Muito bom, Valeu, muito querida, bom. que aula, né?